Olá, pessoal! Hoje estou aqui, mesmo com febre mal arrastando o corpo, só para não deixar vocês sem a dose semanal de absurdos que só a realidade russa consegue oferecer. E olha, não vou começar com palavrões agora porque sei que muitos de vocês estão tomando café da manhã, que embora, sinceramente, não entendo por que alguém come às 9 da manhã, mas enfim, cada um no seu ritmo. Prometo compensar com um tempero especial no final. Vamos começar com um caso que mostra como a justiça russa trata seus servidores públicos de maneira, digamos, especial. Imaginem só, uma ex-ministra da Saúde de Rostov, Tatiana Baikovskaya, foi presa sob suspeita de superfaturar compras de equipamentos médicos, um clássico da administração pública por aqui. O juiz, em um gesto de extrema criatividade, determinou que ela cumpra prisão domiciliar. Mas não em qualquer lugar, em sua modesta mansão de luxo, um verdadeiro palácio que faria até um oligarca sentir inveja. Dá só uma olhada nessas fotos, salões imensos, escadarias que parecem saídas de um filme de época, detalhes em dourado que gritam aqui mora quem rouba, mas com bom gosto. 2 meses nesse inferno de mármore e cristais, será que ela vai aguentar? Brincadeira à parte, até a prisão de Guantánamo parece mais humana comparada a essa tortura psicológica de ter que viver em meio a tanto snobismo arquitetônico. E não dá para ignorar o marido da nossa protagonista. Quando a polícia chegou para cumprir o mandato, o rapaz estava descalço, de chinelos, com um copo na mão e, pasmem, uma grossa maço de notas de 5.000 rublos espiando do bolso. Ou ele estava tão desesperado para esconder a grana que jogou no bolso na última hora, ou então é daqueles que anda pela casa com dinheiro vivo como se fosse um lenço de papel. Ah, querido, é só para comprar pão, claro, pão de ouro, com certeza. Mas o melhor ainda está por vir. Enquanto a ex-ministra se sacrifica em seu castelo, vamos dar uma olhada no legado que ela deixou para trás, os hospitais de Rostov. Imagens da central da cidade mostram um cenário que, digamos, não combina com o padrão de vida da nossa amiga. E não para por aí, em Bratsk, uma mãe chamou a ambulância para o filho, um bebê com tosse forte. Os médicos chegaram rápido, que em 20 minutos, até que surpreendente, mas, para fazer o diagnóstico, resolveram consultar o Dr. Google. Sim, você não leu errado, em vez de confiar no próprio conhecimento, eles digitavam sintomas na internet. A justificativa? A vice-ministra da Saúde de Irkutsk disse que hoje os médicos devem usar a internet para buscar alternativas de medicamentos. Traduzindo, nós não temos remédio, não sabemos o que fazer, então vamos chutar no escuro e torcer para o Google acertar. E olha que nem é culpa da mãe, provavelmente o bebê não tinha uma doença rara, só um sistema de saúde que funciona como um chute no vazio. Agora, preparem-se para a cereja do bolo, a sessão à justiça que premia. Em Udmurtia, um ex-delegado, Stanislav Sabirov, foi condenado a 6 anos e 9 meses de prisão por plantar drogas em um inocente. Isso mesmo, o cara inventou provas, fabricou um caso contra alguém que não tinha nada a ver com tráfico, só para fechar sua cota de prisões e, quem sabe, ganhar uma medalhinha. E adivinhem? Antes de ser pego, ele ganhou um concurso de a melhor policial da região. Quantas vidas ele destruiu para chegar lá? Quantos inocentes viraram estatísticas nas mãos desse herói? E, como se não bastasse, tem ainda o caso de um policial em Tyumen que roubou o dinheiro que os colegas tinham juntado para, adivinhem? Para comprar votos no mesmo tipo de concurso. Ou será que era para uma festa em homenagem à excelência policial? Difícil dizer, mas uma coisa é certa, a corrupção aqui não tem limites, e a hipocrisia, menos ainda. Fica a pergunta, será que esses treinamentos de desenvolvimento pessoal que tanto fazem sucesso por aqui não deveriam ser obrigatórios para esses exemplos de cidadãos? Ah, mas esbarramos em um detalhe, quem frequenta esses cursos, infelizmente, são justamente aqueles que menos precisariam, se é que me entendem. Eis que surge a pergunta que não quer calar, será que alguém, em sã consciência, ainda acredita nessas fórmulas mágicas de autoconhecimento vendidas como solução para todos os males? Eu vou me repetir todos os dias que sou forte, que sou melhor, que mereço mais, e pronto, a vida se transforma? Não, meu caro. Isso não é desenvolvimento pessoal, é auto-hipnose para otários. Esses treinamentos foram inventados para uma coisa só, sugar dinheiro de quem já está fragilizado, como vampiros emocionais com um diploma de coach. E não faltam casos para provar.
Quantas histórias absurdas já viramos de mulheres e homens levados ao limite por esses angurus do crescimento, que exigem provas de superação como pular de ponte ou se jogar na frente de um ônibus. Sim, já teve gente que fez isso. E não acabou em glória, não, acabou em notícia de jornal, com família destruída e uma lápide barata. Então, por favor, parem de alimentar essa indústria de ilusões. Não é terapia, não é evolução, é um esquema para tirar seu dinheiro e, de quebra, sua dignidade. E como se não bastasse, agora temos a cereja do bolo, Tatiana Pogosova, a mestra das manipulações psicológicas, que não só prometia transformar vidas como drogava os clientes para garantir uma êxtase espiritual. Sim, você leu certo. Enquanto ela falava em construir o futuro e em alcançar a abundância, seus discípulos recebiam anfetaminas na comida, tudo para mantê-los eufóricos, dependentes e, claro, pagando. No final das contas, a justiça descobriu que ela arrecadou 19 milhões de rublos dessa forma. Dinheiro de pessoas que buscavam ajuda e encontraram um laboratório de lavagem cerebral. Mas não se preocupe, ela não está sozinha nesse circo de horrores. A Rússia, terra de contrastes, nos presenteia com mais uma pérola, o assistente virtual do Tinkoff Bank, o Oleg, que em vez de ajudar clientes, ameaça cortar seus dedos. Uma usuária reclamou que a biometria não funcionava, e a resposta do robô: palmito pra você, então. Simples assim. A justificativa do banco? Ah, é só uma brincadeira, ele aprende com os clientes. Traduzindo, os clientes do Tinkoff são tão tóxicos que ensinaram um algoritmo a ser um psicopata. E não para por aí. Enquanto a inteligência artificial se torna um espelho distorcido da humanidade, as autoridades de Belogorsk decidiram inovar na guerra contra o gelo. Primeiro, tentaram destruir o asfalto com tratores, sim, porque peixe grande come peixinho, e trator come cidade. Não deu certo. Sem problemas. A solução genial: jogar benzina e atear fogo. Funcionou, comemorou a responsável, como se estivéssemos em um episódio de Mad Max, não em uma cidade real. Sugestão para o próximo inverno: chamem o exército para bombardear o gelo com mísseis. Assim matam 2 coelhos com uma cajadada, derretem a pista e eliminam qualquer chance de vida no local pelos próximos 20 anos. Afinal, se não tem asfalto, não tem gelo. Se não tem gelo, não tem problema. Lógica imbatível. E enquanto a Rússia queima suas ruas, literalmente, o Brasil nos brinda com seu próprio show de absurdos. O presidente Jair Bolsonaro, sempre atento às prioridades nacionais, resolveu acusar Leonardo DiCaprio de financiar ONGs que incendeiam a Amazônia. Sim, porque nada faz mais sentido do que culpar um ator que doa milhões para preservar a floresta por colocar fogo nela. A lógica? Se ele paga para apagar, é porque ele paga para acender. Só mesmo um gênio para conectar esses pontos. Mas vamos combinar, se DiCaprio estivesse mesmo por trás dos incêndios, ele pelo menos teria estilo. Afinal, queimaria a Amazônia com um copão de uísque na mão, enquanto Bolsonaro faz isso com discursos vazios e um apaga-incêndio que não apaga nada. O verdadeiro mistério aqui não é quem põe fogo, mas porque o governo brasileiro não consegue apagar. Ou será que, no fundo, eles também querem que queime? Afinal, sem floresta, não tem fiscalização. Sem fiscalização, não tem crime. Sem crime, não tem responsabilidade. Conveniente, não? Enquanto isso, em outro canto do mundo. Enquanto isso, em um canto menos exótico mas igualmente absurdo do Império Russo, um esquema de tráfico humano digno de um roteiro de comédia negra se desdobrava. Imigrantes da Ásia do Sul, sonhando com a Europa, toparam pagar 10 mil euros a uma empreendedora da região de Leningrado que prometeu transportá-los até a Finlândia. O problema? O cara era um golpista de primeira, daqueles que fariam até o Lula molusco corar de vergonha. Ele pegou o dinheiro, encheu os coitados de promessas e, em vez de uma rota segura, ofereceu um tour turístico pelos bosques gelados de Viborg. Andaram em círculos como cães atrás do próprio rabo, carregando uma balsa inflável de emergência porque, claro, o plano B era atravessar um lago congelado como se fossem personagens de De Ravenna, só que sem o Oscar. Quando finalmente chegaram a um ponto de fronteira marcado por estacas que o próprio bandido havia cravado no meio do mato, ele apontou para o nada e disse: "Aí, pessoal, é a Finlândia." Sucesso! Os migrantes, é óbvio, foram parados 2 quilômetros adiante não pela fronteira finlandesa, mas pela polícia russa.
O gênio do golpe. Fugiu com os 10.000 euros, mas agora responde por fraude. Moral da história: se você vai trapacear, pelo menos faça direito. Ou então invente uma fronteira falsa tão convincente que até o Google Maps acredite. Mas se você acha que só a criminalidade criativa floresce na Rússia, espere até conhecer o turismo macabro de São Petersburgo. Lá, as excursões a Petersburgo sangrento levam os curiosos a locais onde a história se mistura com o horror: o apartamento onde Raskolnikov planejou seu crime, o porão onde Rasputin foi esfaqueado até a morte, o quarto de hotel onde Senin se enforcou. E, é claro, não poderia faltar a rota do professor Sokolov, o napoleônico de pacotilha que desmembrou sua amante e jogou as partes no rio Moika. Os guias mostram com orgulho o prédio onde ele morava, o local exato onde atirou os braços da pobre estudante, e até o ponto onde as mãos flutuaram de volta à superfície, como se fosse um eureka. Mórbido. Tem gente que paga para ver isso. Tem gente que reclama. Isso mancha a moral da cidade, gritam os puritanos de plantão, enquanto uma fila de turistas faz check-in no Instagram com hashtags do tipo #crimeelegance. A ironia. O próprio Sokolov, que se achava um novo Bonaparte, teria adorado saber que seus crimes viraram atração turística. Afinal, ele colecionava relíquias napoleônicas e agora, sem querer, virou uma delas. Fala nisso, os sapatos de Napoleão foram leiloados em Paris por 117.000 euros. Sokolov deve estar se revirando no túmulo, ou no que sobrou dele. Poderia ter comprado o par, usado para pisar em seus delírios de grandeza, e ainda sobraria troco para alugar um psicólogo. Em vez disso, acabou como peça de museu do horror, enquanto o verdadeiro Bonaparte segue rendendo fortunas até morto. E se você pensa que o absurdo para por aí, conheça o novo esporte nacional da Sibéria: voyeurismo militar involuntário. Uma idosa de Novo Nikolaevsk, ou Novo Sibirsk, para os íntimos, postou nas redes sociais um desabafo épico: todos os dias, ao passar pelo Instituto Militar local, sou obrigada a ver curos nus se lavando nas janelas sem cortinas. Ela, que provavelmente sobreviveu à Segunda Guerra, ao colapso da URSS e a 3 crises econômicas, agora corre o risco de morrer de infarto por causa de um pelotão de jovens soldados ensaboando as axilas em plena vista. Isso são os novos métodos de endurecimento do exército, indigna-se a vovó, enquanto a internet se divide entre apoiá-la. Isso é desrespeito às instituições, e zoá-la: dona, se fosse eu, faria esse trajeto de propósito. Alguns até pedem o endereço do instituto, não para reclamar, mas para ajudar a fiscalizar a leia-se, tirar fotos para o OnlyFans. A pergunta que não quer calar: quem, afinal, está mais exposto aqui? Os rapazes, que nem sabem que são um reality show não autorizado da cidade, ou a moral russa, que oscila entre o puritanismo soviético e o Enfingos pós-moderno. Enquanto isso, em Alangels, 5 demobilizados provaram que o serviço militar não ensina só a marchar e atirar, também ensina como arruinar uma festa. Eles alugaram um apartamento, encheram o espaço de álcool e chamaram umas amigas para celebrar o fim do serviço. Até aí, nada de novo no front. O problema é que, em vez de romance, os heróis optaram por um treinamento militar improvisado. As moças foram convidadas a fazer flexões na posição de a meia-lua, braços a 90 graus, para os leigos, e qualquer desobediência era premiada com tapões e xingamentos de salgadinhos. Eles devem ter confundido o Tinder com um campo de recrutamento, brincou um policial ao prender a trupe. A desculpa? Na caserna, a gente faz isso o tempo todo. Sim, mas na caserna vocês não estão tentando transar, seus gênios. O mais irônico é que, se tivessem simplesmente convidado as garotas para um drink, tudo teria acabado em uma ressaca comum. Em vez disso, escolheram recriar Fullmetal Jacket em versão low cost e agora respondem por agressão. Lição do dia: se você passou um ano sem ver uma mulher, não compense a abstinência com sadias sessões de PT. Compre um boneco inflável. Ou um cachorro. Ou um boneco inflável em forma de cachorro. E para fechar com chave de ouro, temos o juiz Valery Mursalov, de Krasnodar, que provou que a justiça russa pode ser tão cruel quanto criativa. Durante um julgamento sobre um barracão disputado há 3 anos, o magistrado decidiu que seu veredicto poderia esperar, afinal, tinha uma mulher para humilhar. Você é uma vaca. Uma puta. Uma idiota, berrou ele para a ré, que, pasme, só queria resolver uma questão de propriedade. O áudio vazou, a internet explodiu, e o juiz, é claro, pediu demissão, não por remorso,
mas porque a pressa em insultar o próximo réu era maior do que a paciência do tribunal. O detalhe mais doente? Ele não foi punido. Afinal, na Rússia de hoje, xingar uma cidadã comum em pleno tribunal é quase um esporte nacional, desde que você tenha uma toga e um martelo. Se fosse um civil, já estaria preso por desacato à autoridade. Mas como o sistema é autoridade, tudo bem. Moral da história? Se você for processar alguém na Rússia, leve um gravador. E se for imigrante, migrante, mulher ou simplesmente um cidadão comum, reze. Porque entre golpistas de fronteira, juízes psicopatas e soldados exibicionistas, o verdadeiro crime é esperar justiça. Eis que, há anos, a agência RIA Novosti nos presenteia com uma tragédia cósmica de proporções épicas: os banheiros da Estação Espacial Internacional, ISS, entraram em colapso. Não um, mas os dois, ambos de fabricação russa, é claro. Ou um dispositivo sanitário de asepsia, para os íntimos, no módulo Zvezda e o WHX no segmento americano Tranquility decidiram, em uníssono, que estavam fartos de servir à humanidade. Resultado? Os astronautas agora debatem, em chamadas urgentes com a NASA, se podem ou devem recorrer a sacos plásticos descartáveis para fazer o que a natureza manda. Sacos de plástico. Como se fossem turistas em um festival de música sem banheiros químicos, só que a 400 quilômetros de altitude, com zero gravidade e um orçamento de bilhões de dólares. E aqui vem a cereja do bolo: a RIA Novosti desconhece se os cosmonautas russos estão usando esses sacos. Mas vamos ser honestos, todo mundo sabe que um russo de verdade não suja o espaço. Ele segura. Desde o lançamento até o pouso. Porque o organismo eslavo, forjado em vodka e sofrimento, simplesmente recusa a ideia de aliviar-se em condições subótimas. É uma questão de honra. De orgulho nacional. Enquanto os americanos se debatem com sacolas e fitas adesivas, o cosmonauta russo permanece estoico, como um monumento à constipação heroica. Agora, a grande pergunta: quem entupiu os banheiros? Duas teorias. Os americanos, num ato de sabotagem intergaláctica, decidiram presentear os russos com um surprise fecal. Porque nada diz a Guerra Fria 2.0 como um vaso sanitário obstruído a centenas de quilômetros da Terra. 2. Os robôs centauros da Roscosmos, daqueles mesmos que, no último episódio, vagavam pela estação em carrinhos esféricos como uma mistura de Wall-E com pesadelo Lovecraftiano, resolveram transformar a ISS na versão orbital dos estábulos de Alges. 10.000 quilos de material orgânico, digamos assim, espalhados com a eficiência de uma máquina projetada para destruir a moral humana. Enquanto isso, na Terra, Anastasia Volochova, a bailarina que trocou os sapatos de ponta por declarações de grandeza, exige que a chamem de lenda. Não por acaso, mas porque ela mesma se declarou uma. Em entrevista, soltou pérolas como: um aposentado que trabalhou 30 anos em uma fábrica e hoje recebe 11.000 rublos é culpado. Não deveria ter trabalhado em fábrica. Devia ter feito algo mais. Algo mais o quê, Anastasia? Virar influencer? Investir em criptomoedas? Ou simplesmente nascer em outra família? Lembro-me que, quando entrei na universidade, havia uma frase gravada na minha carteira: não estudou? Então mete no cu e gira. Poesia pura. Um manifesto educacional que resume melhor do que qualquer ministro o espírito do sistema. Falando em ministros, Larissa Dei Mazuti, ministra da Educação da República de Cacacia, acabou de reescrever a história da literatura russa ao afirmar, em tom solene, que Goroma, a desgraça de ter inteligência, foi escrito por Alexandre Radishel. Não por Griboedov. Radishel, o mesmo que escreveu Viagem de Petersburgo a Moscou, um texto tão subversivo que Catarina, a Grande, o chamou de a rebelde pior que Pugachev e o condenou à morte, depois reduzida ao exílio. Agora imagine a cena: uma sala de aula no 9º ano, alunos suando em coldre para o exame obrigatório de russo, e a ministra, com a seriedade de quem discute a teoria da relatividade, confundindo autores como quem troca sal por açúcar no café. Radishel. Griboedov. Que diferença faz? Os dois têm nomes difíceis e estão mortos. O nível do ensino na Rússia não está em queda, ele já aterrissou. Com estrondo. E o que isso nos diz?
Que os responsáveis por educar neste país não só não sabem o básico, como têm a audácia de ir à TV espalhar sua ignorância com a confiança de um cirurgião bêbado fazendo uma palestra sobre neurocirurgia. A única reação possível é rir. Ou chorar. Ou as duas coisas, enquanto se pergunta como diabos uma nação que mandou o primeiro homem ao espaço agora debate se Goruma é de Radichel ou se os astronautas devem fazer xixi em sacos plásticos. Se você achava que Machine Galkin havia chegado ao limite depois de seu icônico discurso em Novosibirsk onde desmontou a farsa do jornalismo russo com a precisão de um cirurgião usando um machado, enganou-se. Desta vez, no palco do Palácio do Kremlin, o humorista soltou: muitos perguntam se vou me candidatar a presidente da Rússia nas próximas eleições. Prometo que não. Afinal, não somos a Ucrânia. Aqui, eles te matam antes da posse. Tradução: se você sonhava com um presidente comediante, pode esquecer. A menos que queira um funeral de Estado antes do discurso de vitória. E para fechar com chave de ouro, Vladimir Wolfovich Zhirinovsky, o político que faz o Jair Bolsonaro parecer um monge budista, resolveu compartilhar sua primeira experiência com drogas. Segundo ele, um ratinho pequeno me enfiou algo na boca. Não deu tempo de fechar. Era azedo. Vamos aos fatos. Zhirinovsky nasceu em 1946. Em 1954, quando ele teria 8 anos, a URSS ainda estava recuperando-se da guerra. As opções de androgas em Zirjanous, uma cidade mineradora no Cazaquistão, eram, digamos, limitadas. MDMA? Ainda não existia. LSD? Improvável. O ácido lisérgico mal havia saído dos laboratórios suíços e certamente não estava na mercearia da esquina. Maconha? Talvez, mas duvido que um garoto de 8 anos em uma cidade soviética tivesse acesso a qualquer coisa que não fosse vodka roubada do armário do pai. Minha teoria. Era cúrcuma. Ou algum tempero azedo que a avó dele usava para conservar arenque. Porque a única viagem em que Zhirinovsky já fez foi a que o levou do sanatório psiquiátrico onde deveria estar para o parlamento russo. Música de fundo, um coro de risos histéricos misturado ao som de um vaso sanitário entupido na ISS. 113 mil inscritos neste canal? Ótimo! Mas vamos ser ambiciosos, 120 mil até o fim do ano. Porque se a Rússia pode sobreviver a banheiros espaciais entupidos, ministros da educação que confundem clássicos literários e políticos que admitem ter provado drogas, ou temperos, aos 8 anos, nós certamente podemos chegar a 120 mil. Inscreva-se. Ative o sininho. Compartilhe como se fosse a última prova de que este país ainda tem salvação. Ou, pelo menos, um bom senso de humor.